Durante um período de incerteza e opressão para o povo de Israel, o domínio romano, com sua força militar implacável, havia imposto um governo absoluto, cobrando impostos elevados, criando leis injustas e patrulhando as terras judaicas com soldados de olhar severo. Sob esse jugo, as famílias israelenses lutavam para manter viva sua fé e esperança, aguardando a promessa de um Messias que traria libertação. Nas colinas da Judéia e nos vales da Galileia, as tradições ancestrais ainda se mantinham, oferecendo refúgio espiritual para um povo que nunca deixou de clamar ao Criador, mesmo diante das dificuldades. Joaquim e Ana, um casal de idosos, viviam nesse cenário complexo. Conhecido por sua retidão e devoção, Joaquim, descendente da tribo de Judá, era um homem de coração nobre e respeitado entre seus vizinhos, dedicando seus dias ao trabalho na terra e ao ensino da Torá às crianças da cidade. Ana, por sua vez, era uma mulher virtuosa, conhecida por sua hospitalidade e sabedoria. Sua casa era um local onde a palavra de Deus era compartilhada com fervor, refletindo seu compromisso inabalável com a fé. Apesar de seu caráter impecável, havia um vazio em suas vidas que nem sua devoção nem as palavras de consolo de seus entes queridos conseguiam preencher. Joaquim e Ana não tinham filhos, e em uma sociedade onde a prole não apenas garantia o futuro de uma linhagem familiar, mas também era vista como uma bênção direta de Deus, a infertilidade era considerada uma maldição ou até mesmo um castigo. Mais do que ignorarem essas interpretações, os olhares de pena e os murmúrios dos vizinhos só intensificavam a dor de Joaquim e Ana, que enfrentavam em silêncio o fardo da vergonha, mesmo em meio ao seu trabalho e dedicação. Joaquim trabalhava incansavelmente para sustentar sua esposa, e seus vizinhos o admiravam. No entanto, a falta de um herdeiro o fazia sentir-se incompleto. Em uma época em que a prole era considerada a garantia da continuidade e da honra familiar. Ana, por sua vez, evitava conversas que inevitavelmente giravam em torno dos filhos de outros. O que fiz para merecer isso? Ela se perguntava nas noites silenciosas. Que Deus encerre minha linhagem, pensava, mas nunca permitiu que o desespero tomasse conta de seu coração. Ana tentou, sem sucesso, afastar a amargura que ameaçava dominar sua alma. Ela buscava consolo no templo, onde passava longas horas rezando, derramando lágrimas em silêncio, enquanto observava as mães entrarem com seus filhos pequenos para os momentos mais sagrados. Suas palavras eram simples, mas carregadas de angústia. Senhor, se for da tua vontade que não sejamos pais, dá-me forças para aceitar o teu plano. Mas, se eu encontrar graça aos teus olhos, lembra-te desta tua serva. O coração dela doía. Mas Ana nunca deixou de acreditar que o Deus que havia aberto os ventres de Sara e Raquel também poderia operar um milagre em sua vida. Certo dia, durante uma das festividades religiosas, Joaquim se dirigiu ao templo para fazer sua oferenda. Era costume que os homens trouxessem seus sacrifícios conforme suas possibilidades, e Joaquim, com grande esforço, levou o melhor do seu gado. Porém, ao apresentar sua oferta, o sacerdote o rejeitou friamente, desdenhando da ideia de que um homem sem filhos não merecesse sacrificar a Deus. A humilhação foi profunda, e Joaquim, profundamente triste, retirou-se em silêncio, com o rosto endurecido pela vergonha e dor. Em vez de voltar para casa, ele se afastou ainda mais, subindo pelas colinas próximas para ficar a sós com Deus entre as árvores e pedras. Ali, no silêncio da natureza, suas palavras foram um apelo comovente. Senhor, por que te afastaste de mim? Que pecado dos meus ancestrais devo carregar para merecer o teu rosto? Por que essa reprovação? Apesar da angústia, Joaquim não deixou de louvar a Deus. Ele era um homem que, mesmo em meio à dor, compreendia que Deus sempre tem um propósito, mesmo nos momentos mais sombrios. Entretanto, Ana, preocupada com a prolongada ausência do marido, também levou sua dor perante o Senhor.
Ó Deus de Israel, tu que formaste Adão do pó e deste vida ao ventre estéril de Sara, ouve o clamor da tua serva. Não busco honra nem riquezas, mas a oportunidade de criar um filho que será para a tua glória. A história de Joaquim e Ana não reflete apenas a sua luta pessoal, mas também ressoa com todos que já sentiram o peso da espera, da injustiça ou da rejeição. O que faria você em uma situação como essa para se manter firme na fé? Se essa história tocou seu coração, compartilhe suas ideias nos comentários. Queremos saber como você se sente diante dos seus próprios desafios. Após os eventos que os marcaram profundamente, Joaquim e Ana retornaram à vida cotidiana, mas algo em sua fé havia mudado. O que antes era uma fé enfraquecida, agora se tornara mais firme, como ouro refinado no fogo. A oração passou a ser o alicerce de cada amanhecer, e suas mãos, embora calejadas pelo trabalho, estavam prontas para servir sem reservas. Cada dia começava com as palavras de Ana, que recitava com fervor: Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que renovas a tua misericórdia a cada amanhecer. Todas as manhãs, Joaquim sentava-se ao lado dela com paciência para meditar nas Escrituras e lembrar das promessas que Deus fizera. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó não eram apenas histórias antigas para eles. Eram âncoras de esperança que mantinham a fé da comunidade forte. No entanto, nem sempre compartilhavam dessa perspectiva com todos. Rumores e críticas continuavam a fazer parte de suas vidas, e era comum ouvir sussurros sobre eles enquanto caminhavam para o mercado ou para o templo. Joaquim e Ana são tão piedosos, mas Deus não lhes concedeu filhos. Será que há algum motivo para isso? Essas palavras, embora ditas em tom baixo, chegavam aos seus ouvidos como flechas, e isso doía. No entanto, eles aprenderam a suportar pacientemente essas provações. Certa manhã, enquanto Ana comprava óleo para o templo, foi confrontada diretamente por uma mulher da aldeia. Querida Ana, você já considerou que talvez Deus não esteja te ouvindo porque algo em seu coração o desagrada? Ana, embora magoada, respondeu calmamente: Deus ouve aqueles que o amam. Mesmo que a resposta demore, meu dever não é questionar a sua vontade, mas confiar nela. Joaquim também enfrentava desafios semelhantes. Certa vez, enquanto trabalhava no campo, um vizinho se aproximou com intenções nada amigáveis. Joaquim, você não acha que está perdendo tempo oferecendo sacrifícios e orações? Se Deus quisesse que você tivesse um filho, já teria acontecido. Talvez seja a hora de aceitar o seu destino. Joaquim, enxugando o suor da testa, respondeu firmemente: Meu destino não é decidido pelo homem, mas por Deus. E enquanto Ele determinar, eu continuarei confiando no momento perfeito dele. Essas críticas, embora difíceis de suportar, foram como pequenas tempestades que testaram a fé do casal, mas também os ensinaram a se ancorar mais profundamente nas promessas de Deus. Joaquim e Ana sabiam que não podiam controlar o que os outros pensavam ou diziam, mas podiam decidir como responder com amor, paciência e fé inabalável no propósito divino. Apesar de todos os desafios, a esperança permaneceu viva em seus corações. Ana, em particular, se inspirou nas histórias de mulheres da antiguidade que enfrentaram provações semelhantes. Ela se lembrava de Sara, que deu à luz Isaque na velhice, e de Ana, mãe de Samuel, que derramou sua alma perante o Senhor até ser ouvida. Se Deus fez isso por elas, por que não faria por mim, se está dentro da sua vontade? Refletia Ana. O ato de servir aos outros tornou-se uma forma de expressar sua fé. Joaquim e Ana começaram a dedicar mais tempo e recursos ao cuidado dos outros. Ana tecia cobertores para os órfãos da comunidade e preparava pão para os idosos da aldeia. Joaquim, por sua vez, oferecia ajuda no conserto de ferramentas
ou no trabalho nos campos de quem não podia fazer isso sozinho. Embora não tivessem filhos próprios, tornaram-se pais espirituais para muitos. Certa noite, enquanto observavam as estrelas no quintal de casa, Joaquim compartilhou um pensamento profundo com Ana. Sabe, eu cheguei a entender que nosso propósito não é apenas o que esperamos receber, mas o que fazemos enquanto esperamos. Talvez a nossa fé sendo testada seja uma forma de testemunho para os outros. Ana sorriu, pegando a mão de Joaquim. Eu sei, Joaquim, mas mesmo assim, eu ainda acredito que Deus não terminou conosco. Em meio ao seu serviço e à sua obra, Ele tem um propósito para nossas vidas. Joaquim e Ana encontraram uma forma de alegria que transcendia sua devoção. Seus atos de bondade, embora pequenos aos olhos do mundo, refletiam a luz de sua fé no Deus que jamais abandona. Apesar das adversidades, apesar da aparente demora, eles continuaram esperando no Senhor com o coração firme, suportando o peso dos anos sem respostas divinas. A resposta eram os olhares acusadores dos outros e os silêncios prolongados entre as orações, que levaram Joaquim a um ponto de colapso espiritual. Embora sua fé não vacilasse, seu coração ansiava por clareza. Qual o propósito do nosso sofrimento, Senhor? Ele se perguntava todas as noites, contemplando o céu estrelado. Uma manhã, após terminar suas tarefas diárias, Joaquim tomou uma decisão que mudaria sua vida. Despediu-se de Ana com palavras carinhosas, mas com uma determinação inabalável nos olhos. Preciso ficar a sós com Deus, Ana. Não sei quanto tempo vai levar, mas vou procurar o rosto dele no silêncio do deserto. Ana, embora cheia de incertezas, assentiu. Vá, Joaquim, ele não nos abandonará. O deserto, com sua imensidão e suas noites frias, será o refúgio para o teu coração. O calor escaldante o obrigou a procurar sombra sob as poucas acácias espalhadas pelo local, onde meditava nas Escrituras e repetia incessantemente as palavras dos Salmos. A minha alma anseia por ti como terra seca e sem água. A cada amanhecer, Joaquim oferecia um sacrifício espiritual de louvor e súplica. Embora não houvesse respostas imediatas, uma paz indescritível começou a preencher seu coração. À noite, enquanto o céu brilhava com inúmeras estrelas, ele se lembrava da promessa feita a Abraão. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Essas palavras acenderam uma chama de esperança dentro dele. E no silêncio do deserto, Joaquim entendeu algo profundo. Deus não estava distante. Mesmo no aparente silêncio, a fé não consistia apenas em receber respostas, mas em confiar completamente no caráter do Criador, mesmo quando a razão não podia explicar seus caminhos. Enquanto isso, em casa, Ana enfrentava seu próprio processo espiritual. Seu amor por Joaquim a impulsionava a orar com fervor. Cada dia, ela se dirigia ao templo levando suas oferendas de pão e óleo, símbolos de sua fé e gratidão. No templo, ela se ajoelhava nas esquinas mais afastadas, derramando seu coração com um fervor que comovia até os mais distantes. Não me esqueças, Senhor, sussurrava, com lágrimas rolando por suas bochechas. Tu que ouviste a Sara e a Ana, mãe de Samuel, ouve também a esta tua serva. Se me deres um filho, eu o dedicarei a ti, para que toda a sua vida seja um testemunho do teu poder e da tua glória. Os dias se transformaram em semanas, mas Ana não cessou sua busca. A solidão de sua casa, embora dolorosa, a impulsionava a se aproximar ainda mais de Deus. Não estou sozinha, repetia. O Senhor está comigo. Uma tarde, enquanto estava no templo, o ambiente mudou repentinamente. Uma luz brilhante preencheu o lugar, e no meio dela apareceu uma figura angelical, com semblante de paz e autoridade. Ana caiu de joelhos, tremendo, mas o anjo falou com uma voz que acalmou seu espírito. Ana, não temas, porque as tuas orações foram ouvidas.
Deus viu a tua fé e a de teu esposo Joaquim. Conceberás e darás à luz uma filha, e seu nome será grande entre as gerações. Ela será consagrada ao Senhor desde o seu nascimento, e através dela o mundo conhecerá a salvação. As palavras ecoaram em seu coração como uma melodia divina. O anjo desapareceu tão rapidamente quanto havia chegado, mas Ana ficou prostrada no chão, chorando de alegria e reverência. No fundo do seu ser, uma certeza absoluta substituiu toda a dúvida. Deus havia falado, e a promessa que ela tanto aguardava finalmente estava a caminho. Ana retornou para casa com o coração transbordando de gratidão. Durante dias, meditava sobre o que havia visto e ouvido, ansiosa pelo retorno de Joaquim para compartilhar a maravilhosa notícia. Joaquim, após seu tempo no deserto, sentiu em seu espírito que era hora de voltar para casa. Ao se aproximar de seu lar, viu Ana esperando por ele na entrada com uma expressão radiante. Antes que pudesse dizer uma palavra, ela o abraçou com força. Deus respondeu Joaquim: um anjo me visitou e me deu uma promessa. Teremos uma filha, e ela será consagrada ao Senhor. Joaquim, profundamente comovido, caiu de joelhos e levantou as mãos ao céu em sinal de agradecimento. Bendito seja o nome do Senhor, que ouve as orações de seus filhos e não os abandona. Juntos, no silêncio de seu lar, se ajoelharam, oferecendo louvores ao Deus que nunca esquece suas promessas. A espera não fora em vão. O tempo da bênção estava próximo. O retorno de Joaquim marcava o início de um novo capítulo na vida do casal. A promessa que o anjo fizera a Ana ressoava em seus corações como um hino de esperança renovada. Embora tivessem esperado por anos, os dias seguintes foram repletos de uma expectativa que parecia fazer o tempo parar. Ambos viviam com a certeza de que Deus estava operando um milagre entre eles. Na manhã em que Ana sentiu algo diferente em seu corpo, ela soube imediatamente que o milagre havia começado. Seu corpo, que até então havia suportado o fardo do tempo e da infertilidade, agora se enchia de sinais de vida. Correndo em direção a Joaquim, que estava trabalhando no campo, ela, com lágrimas nos olhos, lhe disse: a promessa está sendo cumprida, Joaquim. O Senhor abriu meu ventre, nosso filho, nossa filha já está dentro de mim. Joaquim, profundamente comovido, abraçou Ana e juntos se ajoelharam ali mesmo no chão, elevando orações de agradecimento. Bendito sejas tu, Senhor, que não te esqueceste dos teus servos, demonstraste o teu poder mais uma vez, de maneira que todos vejam que tuas promessas se cumprirão. Com o coração cheio de alegria, começaram os preparativos e celebrações íntimas. Contudo, Joaquim e Ana procuraram não se vangloriar do milagre. Mesmo assim, a notícia se espalhou rapidamente. Os vizinhos começaram a murmurar ao ver o rosto radiante de Ana e sua barriga crescendo a cada dia. Alguns se aproximaram com espanto, outros com curiosidade e ceticismo. Em uma sociedade que havia testemunhado sua infertilidade por décadas, a gravidez de Ana não passava despercebida. Nas conversas no mercado, não demorou para que surgissem comentários. É possível que Ana esteja grávida nessa idade? Questionavam alguns. Uma mulher deve ser um milagre, respondeu outro. Quem, senão Deus, poderia tê-la feito conceber? Embora houvesse quem duvidasse, a maioria via a gravidez como um sinal da graça divina sobre Joaquim e Ana, até mesmo sobre o sacerdote que havia rejeitado Joaquim. Joaquim foi confrontado no templo e alguns sussurravam: talvez tenhamos julgado rápido demais. Quando ouviam falar do milagre, a admiração era visível, mas o casal não permitiu que a atenção desviasse seu foco. Eles sabiam que essa filha não era apenas a resposta a um desejo pessoal, mas parte de um plano divino muito maior do que poderiam compreender. Quando o momento chegou, Ana deu à luz uma linda menina. A alegria que inundou sua casa foi indescritível. O nome dela será Maria, disse Ana com uma voz repleta de emoção. Joaquim assentiu reverentemente,
lembrando-se das palavras do anjo que Ana lhe havia contado. Eles sabiam que aquela menina estava destinada a ser um instrumento de Deus para um grande propósito. Desde o primeiro dia, Maria foi criada em uma atmosfera de devoção e santidade. Joaquim e Ana, fiéis à promessa feita ao Senhor, prepararam a filha para ser consagrada ao templo. Eles sabiam que esse ato de dedicação não seria fácil, mas confiavam plenamente no plano divino. Durante 3 anos, Maria foi levada ao templo para cumprir o que Joaquim e Ana haviam prometido. Vestidos com suas melhores roupas, caminharam ao lado dela, segurando suas mãos com amor. O sumo sacerdote os recebeu com uma oferenda de gratidão, seu rosto iluminado de admiração e respeito. Esta menina é um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade para com aqueles que confiam nele, disse ele ao abençoar Maria. Quando o momento de partir chegou, Ana ajoelhou-se diante da filha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com amor e gratidão, Maria, minha filha, o Senhor te chamou para algo grandioso. Cresça em sabedoria, graça e santidade. Estaremos sempre contigo. Joaquim, com os olhos marejados, acrescentou: você é a maior bênção de nossas vidas, mas também nossa maior oferta ao Senhor. A pequena Maria, com uma maturidade que parecia superar sua pouca idade, assentiu com gentileza, como se compreendesse o propósito que Deus havia colocado em sua vida ao cruzar os portões do templo. Joaquim e Ana, com corações misturados de tristeza e alegria, sabiam que haviam cumprido o chamado divino. O milagre de Maria não foi apenas uma dádiva para eles, mas um sinal para toda a comunidade. Em todos os cantos da cidade, as pessoas comentavam como Deus havia demonstrado seu poder por meio de um casal que nunca deixou de confiar nele. O exemplo de fé e perseverança de Joaquim e Ana tornou-se uma inspiração para todos, lembrando que o tempo de Deus é perfeito, mesmo que, aos olhos dos homens, possa parecer demorado. Os primeiros anos de Maria foram marcados por uma atmosfera de devoção profunda e amor inabalável. Joaquim e Ana, cientes do propósito divino que envolvia a vida de sua filha, dedicaram cada momento a prepará-la para o que Deus havia destinado a ela em seu pequeno lar. O nome de Deus era constantemente exaltado e a menina cresceu rodeada por ensinamentos espirituais e pelo exemplo de fé autêntica desde sua infância. Maria possuía uma paz e doçura que pareciam transcender sua pouca idade, algo que Ana sempre lembrava. Ela ouvia frequentemente as palavras do anjo e se esforçava para criar sua filha com amor e disciplina. Maria, por sua vez, aprendeu rapidamente a demonstrar uma disposição natural para ouvir e obedecer. Seu riso enchia a casa de alegria, e seus pequenos gestos de bondade, mesmo em um ambiente simples, mostravam sinais de um coração compassivo. Enquanto preparavam o pão juntas, Ana disse: o Senhor te escolheu para algo grande, minha filha. Nunca se esqueça de que tudo o que fazemos, por menor que pareça, deve ser especial para Ele. A menina, com seus olhos brilhantes e curiosos, acenou com a cabeça com seriedade, como se já compreendesse o peso de tais palavras. Joaquim, embora dedicado ao trabalho no campo, também dedicava tempo para ensinar Maria. Ele falava sobre as histórias dos patriarcas e profetas, relatando-lhes as promessas de Deus ao seu povo. Nosso Deus é fiel, dizia ele. Maria sempre respondia: Ele cumpre suas promessas, assim como fez conosco, apontando para as estrelas que a lembravam da aliança feita com Abraão. Desde muito jovem, Maria aprendeu os salmos e as orações diárias. Ana lhe ensinou a recitar o Shema, a oração central do judaísmo. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Essas palavras ressoavam profundamente no coração da menina, que as repetia com pureza e fervor, comovendo a todos que a ouviam. Além das orações, Maria foi instruída nas tradições judaicas.
ela ajudava Ana na preparação das festividades, desde acender as lâmpadas de óleo para o sabá até assar o pão sem fermento para a Páscoa. Cada ação, por mais simples que fosse, era realizada com um profundo sentido de reverência. Ana explicava à filha o significado por trás de cada costume, ensinando-lhe que tudo na vida deveria apontar para Deus. Joaquim também desempenhou um papel crucial na formação de Maria. Ele a ensinava sobre a importância das Escrituras e a necessidade de buscar sabedoria na palavra de Deus. Nas tardes, enquanto trabalhavam juntos no jardim, Joaquim recitava passagens do livro de Isaías, e Maria ouvia atentamente, memorizando cada palavra. A menina também foi testemunha do constante amor de seus pais pelos outros, observando como Joaquim e Ana, mesmo em meio às dificuldades, estavam sempre dispostos a ajudar a quem precisasse. Joaquim e Ana ajudavam os pobres e ofereciam hospitalidade aos viajantes, sempre com gratidão ao Senhor pelo que tinham. Maria imitava seu exemplo, entregando pão aos famintos e ajudando os idosos da aldeia. Seu coração generoso e sua humildade eram evidentes para todos. À medida que crescia, começou a mostrar sinais claros de sua devoção espiritual. Passava longos momentos em oração, mesmo sem que ninguém lhe pedisse. Suas pequenas mãos se levantavam em direção ao céu, enquanto murmurava palavras de gratidão e louvor. Ana, observando-a da porta, via nesses momentos a confirmação da promessa divina. "Você é uma bênção, Maria", dizia ela com lágrimas nos olhos. "O Senhor está com você." Maria também mostrava uma sensibilidade única para com os outros. Se via alguém triste, não hesitava em se aproximar com palavras de consolo. Sua bondade parecia transcender o comum, e muitos na aldeia comentavam que havia algo especial naquela menina. Um dia, enquanto acompanhava Ana ao templo, Maria parou diante das portas e observou os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam. Com sua voz suave, mas decidida, disse à mãe: "Quero dedicar minha vida ao Senhor, como você e papai prometeram. Quero ser sempre sua serva." Ana, comovida, a abraçou, lembrando-se novamente da visita do anjo e de como sua filha parecia entender, desde pequena, seu chamado divino. A presença de Maria no lar de Joaquim e Ana não apenas transformou suas vidas, mas também impactou todos ao seu redor. A comunidade via nela algo extraordinário, embora não compreendessem totalmente sua importância. Para Joaquim e Ana, a tarefa era clara: preparar sua filha para cumprir o propósito que Deus havia designado para ela desde antes de seu nascimento. À medida que Maria crescia, suas ações e palavras refletiam uma pureza e devoção que inspiravam todos ao redor. Cada oração, cada ato de serviço, cada sorriso era uma demonstração do favor divino sobre ela. O tempo havia chegado. Joaquim e Ana, fiéis à promessa feita ao Senhor, decidiram que Maria, com apenas 3 anos de idade, seria levada ao templo para sua consagração. Embora esse ato significasse separação, eles não encararam a transformação física de sua filha como um sacrifício, mas sim como uma realização do propósito divino. Maria não foi apenas sua maior bênção, mas também sua maior oferenda ao Deus que mudou o destino deles. Naquela tarde, enquanto Ana preparava o pão, ela olhou para Joaquim com uma expressão serena, mas determinada. "Chegou a hora", disse ela. Joaquim meditou em silêncio, esculpindo madeira. Eles assentiram com a cabeça. Sabiam que o tempo com a filha havia sido uma preparação, um presente. Maria foi dada temporariamente para cumprir um propósito eterno. "Ela foi dada ao Senhor", respondeu Joaquim. "Agora devemos entregá-la com a mesma fé com que a recebemos." A preparação havia começado alguns dias antes. Ana fez um manto especial para Maria, bordado com detalhes que simbolizavam pureza e devoção. Joaquim preparou uma oferenda de azeite e trigo para o templo, um gesto de gratidão pela fidelidade de Deus.
Ambos os pais sabiam em seus corações que essa decisão mudaria suas vidas para sempre, mas confiavam que a presença de Deus preencheria o vazio que Maria deixaria em casa. Chegou o dia da apresentação e o sol brilhava. Enquanto Joaquim, Ana e Maria caminhavam em direção ao templo, a menina, vestida com seu manto bordado, segurava em ambas as mãos um pequeno castiçal, símbolo da luz que revelaria seu rosto ao mundo. Sua expressão refletia uma mistura de inocência e serenidade, o que comovia aqueles que a observavam. A comunidade, ao saber da finalidade da viagem, se reuniu para acompanhá-los. Alguns murmuravam sobre a devoção de Joaquim e Ana e questionavam a decisão de dedicar uma criança tão jovem ao templo. "É evidente que Deus tem um plano especial para essa menina", comentou um deles. Quando chegaram ao templo, foram recebidos pelos sacerdotes que os conduziram até o átrio principal. Ana pegou a mão de Maria e, com a voz trêmula, mas firme, declarou: "Esta menina nos foi dada pelo Senhor e hoje a devolvemos a Ele para que sua vida seja para sua glória." Joaquim, com os olhos marejados, acrescentou que ela deveria crescer em sabedoria e ser um instrumento dele. O sumo sacerdote, impressionado com a solenidade do momento, tomou Maria pela mão e a conduziu aos degraus do templo. A menina subiu com passos firmes, sem olhar para trás, como se compreendesse plenamente o significado do que estava acontecendo. Quando chegaram ao topo, Maria se virou para olhar seus pais e lhes ofereceu um último sorriso, como se quisesse assegurá-los de que tudo estava bem. Um silêncio profundo tomou conta do templo, enquanto os presentes observavam a cena. Mesmo os sacerdotes acostumados a receber oferendas ficaram impressionados com a fé e a devoção de Joaquim e Ana. A consagração de Maria não foi apenas um ato pessoal, teve um profundo significado espiritual. A entrega total à vontade de Deus, uma declaração de que nada na vida é realmente nosso, mas tudo pertence ao Criador. Para Joaquim e Ana, aquele momento era o cumprimento de seu propósito como pais. Haviam recebido uma bênção, mas sabiam que seu verdadeiro chamado era preparar a filha para o serviço divino. A comunidade, ao refletir sobre o ocorrido, começou a ver o exemplo de Joaquim e Ana como inspiração. Se eles puderam entregar o que mais amavam, por que nós não podemos confiar nossas próprias vidas ao Senhor? Era um pensamento recorrente entre os vizinhos. A história da consagração de Maria tornou-se um lembrete vivo de que a fé requer atos de obediência, mesmo quando isso implica renúncia. Quando Joaquim e Ana retornaram para casa, o silêncio era palpável. Os dias que antes estavam cheios da risada e da presença de Maria agora pareciam vazios. Ana, enquanto tecia no canto onde costumava sentar-se com a filha, frequentemente chorava. Joaquim, ao trabalhar nos campos, muitas vezes olhava para o horizonte como se esperasse vê-la correr até ele. No entanto, em meio à tristeza, ambos encontraram consolo na certeza de que haviam feito o correto. Com o tempo, Ana transformou sua dor em oração. Todas as manhãs, ajoelhava-se e dizia: "Senhor, protege Maria, guia-a em teus caminhos e faz dela a mulher que destinaste que seja." Joaquim, por sua vez, dedicava seu trabalho diário como ato de louvor, confiando que o fruto de suas mãos fazia parte do plano divino. Embora a ausência de Maria fosse difícil, a fé de Joaquim e Ana não vacilou. Sabiam que sua filha estava sob o cuidado de Deus, e isso era suficiente para eles. O exemplo de Joaquim e Ana transcendeu seu tempo. A história de sua fé e de sua disposição para entregar Maria ao serviço de Deus tornou-se um testemunho de obediência que muitos lembravam e compartilhavam. A comunidade, ao ver sua devoção, passou a adotar uma fé mais profunda, reconhecendo que, mesmo nos maiores sacrifícios, o Senhor sempre cumpre seus propósitos. O dia em que Joaquim e Ana deixaram Maria no templo marcou um antes e depois em suas vidas.
Embora o vazio deixado pela filha fosse profundo, seus corações estavam cheios de uma paz que só poderia vir de Deus. Sabiam que sua decisão não havia sido em vão e que, em sua entrega, encontraram um propósito ainda maior: servir como exemplo de fé, obediência e confiança nos planos divinos. Nas noites tranquilas, Joaquim e Ana sentavam-se sob as estrelas, lembrando o rosto da filha e os momentos compartilhados em seu lar. Nunca pensei, dizia Joaquim, que o maior presente de nossas vidas seria também a maior prova de nossa fé. Ana, segurando suas mãos, respondia com serenidade: mas não a perdemos, Joaquim. Nós a entregamos ao Senhor e Ele está com ela de um modo que nós nunca poderíamos estar. Ambos refletiam sobre como suas vidas haviam mudado desde que decidiram confiar plenamente em Deus. Recordavam as dúvidas e lágrimas dos anos de espera, mas também a alegria indescritível de terem sido escolhidos para algo tão especial. Se não tivéssemos passado por tanta dor, dizia Ana, não teríamos compreendido a profundidade do amor e da fidelidade de Deus. Cada momento difícil fora uma preparação. O sacrifício de entregar Maria não apenas os transformou, mas também mudou a perspectiva daqueles que os rodeavam. A comunidade passou a ver em Joaquim e Ana um testemunho vivo de como a obediência a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre traz bênçãos. Após a consagração de Maria, Joaquim e Ana não se retiraram, nem se entregaram ao lamento. Pelo contrário, dedicaram-se ainda mais ao serviço. Joaquim, que trabalhara a terra toda a vida, passou a servir sua comunidade, ensinando os jovens da aldeia sobre a Torá, compartilhando não apenas o conhecimento das Escrituras, mas também as lições aprendidas em sua caminhada com Deus. O papel de Ana passou a ser o de conselheira e apoio para as mulheres da aldeia, especialmente aquelas que enfrentavam provações semelhantes às que ela havia vivido. Ela as visitava, orava com elas e as encorajava a não perderem a esperança, dizendo que Deus sempre tem um plano. Às vezes não entendemos o ritmo de Deus, mas Ele nunca para. Embora sua casa estivesse fisicamente mais silenciosa, seu espírito estava pleno. Cada oração que ofereciam incluía Maria, mas também se estendia a outros nomes. Não somos apenas os pais de Maria, disse Joaquim, mas sim para toda a comunidade. Fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Teu exemplo de Joaquim e Ana logo deixou uma marca indelével na história do povo judeu, sendo contado nas reuniões do templo. Durante reuniões familiares e feriados, confiavam no Senhor quando tudo parecia perdido. Ele parecia perdido, disse um velho da aldeia, e veja o que Deus fez por meio dele. A influência de Joaquim e Ana não se limitou às suas palavras, mas estendeu-se às suas próprias vidas. Era um reflexo de sua fé. Os vizinhos notaram como sua devoção havia produzido resultados. Neles havia uma alegria serena, uma gratidão que não dependia das circunstâncias. Se eles conseguem confiar em Deus dessa maneira, por que nós não conseguiríamos? Diziam alguns. O testemunho deles inspirou uma maior dedicação às práticas espirituais na comunidade e muitas famílias começaram a encarar seus próprios desafios sob uma perspectiva diferente, buscando na oração e na fé a força para continuar. Joaquim e Ana, sem perceber, começaram a se tornar líderes espirituais, embora nunca tivessem buscado isso. Ao longo dos anos, continuaram a viver uma vida de reconhecimento. Viviam uma vida simples, mas plena. Cada vez que visitavam o templo, olhavam de longe para Maria, que cresceu em graça e sabedoria. Embora não pudessem abraçá-la ou compartilhá-la como antes, viam sua dedicação ao Senhor preencher seus corações. Os corações de Joaquim e Ana se encheram de alegria quando finalmente chegou a hora de seu casamento. Eles partiram desta vida com uma paz indescritível em seus últimos dias. Estavam cheios de oração e gratidão, cercados pela comunidade que tanto os amava.
Adorei a nossa história. Ela não termina aqui, disse Joaquim a Ana certa noite. O propósito que Deus nos confiou continuará, e por meio dele, o mundo será restaurado. Hoje você aprenderá sobre o legado de Joaquim e Ana e como o Salvador virá a conhecer o Salvador. Ele vive na história de Maria e no impacto que sua obediência teve no plano de redenção. Eles não eram apenas os pais da mãe do Messias, mas um exemplo eterno de como a fé pode transformar vidas e marcar gerações nos dias que se passaram. E embora Joaquim e Ana já não compartilhassem a mesma casa com Maria, seus corações permaneciam profundamente conectados ao propósito divino que ela representava à medida que a menina crescia no templo, rodeada pelos ensinamentos e pela presença de Deus. Joaquim e Ana começaram a vivenciar algo extraordinário. Sonhos e sinais que confirmaram o papel único de sua filha na história da salvação. Joaquim foi o primeiro a ter um sonho que o deixou com um sentimento de reverência e admiração. Certa noite, enquanto descansava após um dia de trabalho no campo, ele sonhou que estava em um prado coberto de flores. No centro, um lírio branco se erguia mais alto, mais radiante que qualquer flor que ele já tivesse visto. De seu centro emanava uma luz, e uma voz suave, porém firme, iluminava tudo ao seu redor e lhe falou sobre esse lírio. A esperança brotará para todas as nações. Quando Joaquim despertou, ele compartilhou o sonho com Ana, que ouviu atentamente. Maria é o lírio, disse Ana com um sorriso trêmulo. Ele nos mostra que sua vida será uma luz para o mundo. Esse sonho não apenas fortaleceu sua fé, mas também os encheu de esperança. Dias de profunda gratidão e humildade seguiram, pois Ana também teve um sonho semelhante. A visão mostrava uma porta fechada, cercada por uma multidão tentando abri-la, mas sem sucesso. De repente, uma jovem vestida de branco se aproximou e, com um toque suave, a porta se abriu, revelando um brilho celestial. Ana acordou com lágrimas nos olhos. Maria será a porta de entrada para algo muito maior do que ela imagina. Podemos imaginar, disse ela a Joaquim. Ambos entenderam que esses sonhos eram mensagens divinas, lembrando-os de que o propósito de Maria estava intimamente ligado ao cumprimento das antigas promessas de Deus ao seu povo. Além disso, Joaquim e Ana começaram a notar sinais ao seu redor, como se o próprio céu quisesse reafirmar que eles estavam no centro do plano. Certa vez, enquanto oravam juntos ao amanhecer, um raio de luz atravessou as nuvens e repousou sobre sua casa, enchendo-a de calor e paz. O Senhor está conosco, murmurou Joaquim, sentindo uma proximidade com Deus que nunca havia experimentado antes. Ele teve outra experiência espiritual durante um festival no templo, enquanto ofereciam sacrifícios. Uma pomba branca desceu e pousou na entrada. Os presentes no santuário ficaram maravilhados e muitos comentaram que o evento foi um símbolo de pureza e graça divina. Joaquim e Ana entenderam mesmo à distância que aquilo era mais uma confirmação do papel de Maria no plano de Deus. Essas experiências fortaleceram a fé deles e os prepararam espiritualmente para os eventos que estavam por vir. Cada sinal, cada palavra em seus sonhos os lembrou de que o tempo de Deus era perfeito e que eles eram meramente instrumentos em uma obra muito maior. Com essas revelações em mente, Joaquim e Ana começaram a se dedicar ainda mais à oração e à fé. Eles passavam horas estudando as Escrituras, meditando em passagens que falavam sobre a vinda do Messias. As palavras de Isaías ressoaram poderosamente em seus corações. Porque uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros. Embora não soubessem todos os detalhes do futuro, sabiam que sua filha estava destinada a desempenhar um papel fundamental no cumprimento dessas profecias. Nossa tarefa agora, disse Joaquim, é nos prepararmos espiritualmente para os desafios e as bênçãos que virão.
Devemos estar prontos para apoiar Maria, mesmo que não estejamos fisicamente com ela. Ana, com sua natureza atenciosa, acrescentou: também devemos ser um exemplo para aqueles que nos rodeiam. Se Deus assim o permitiu, fomos escolhidos para esse propósito. E devemos demonstrar com nossas vidas o que significa confiar plenamente nele. Nos anos que se seguiram, Joaquim e Ana continuaram a dedicar-se ao serviço e ao crescimento espiritual. Embora sua vida exterior parecesse simples, seu interior estava repleto de um propósito inabalável. Eles sabiam que o dia em que as profecias se cumpririam estava mais próximo do que imaginavam e se preparavam com oração e meditação. Os sonhos, os sinais e a obediência constante deixaram uma marca duradoura não apenas neles, mas também naqueles ao seu redor. A comunidade via Joaquim e Ana como um exemplo de como viver em harmonia com os planos de Deus, mesmo quando esses planos não estavam totalmente claros. Eles não são apenas exemplos do que significa andar pela fé e não pela vista, comentou um vizinho. Se eles podem confiar em Deus com tanto fervor, por que não podemos nós também, seguindo o legado de Joaquim e Ana? A história deles começou a se espalhar para além de seu tempo e lugar. Sua história se tornou um lembrete de que Deus usa o ordinário para realizar o extraordinário e que a obediência fiel sempre traz consigo um propósito eterno. Os anos se passaram e Maria, tendo crescido em graça e sabedoria, foi chamada a deixar o templo e retornar à vida na comunidade. Embora Joaquim e Ana estivessem cientes das mudanças em suas vidas, jamais imaginaram a magnitude dos planos que Deus tinha reservado para sua filha. O momento em que Maria retornou com a revelação do anjo Gabriel marcou um momento histórico, não apenas para sua família, mas também para a história da salvação. Certa tarde, Joaquim e Ana receberam uma visita inesperada. Maria, com uma calma serena, mas com um brilho especial nos olhos, pediu para se sentar. Pai e mãe a olharam com uma mistura de curiosidade e expectativa. Maria continuou: vim compartilhar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Joaquim, sempre atento, ouviu com uma mistura de curiosidade e expectativa, enquanto Maria descrevia o momento em que o anjo Gabriel apareceu diante dela. O anjo me disse: Maria, não tenha medo, pois você encontrou graça diante de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho de Deus. Sua voz era suave, mas cheia de convicção. Ana, com as mãos tremendo, levou a mão ao peito e murmurou, não com dúvida, mas com uma certeza Joaquim, renovada. Por sua vez, permaneceu em silêncio, atônito, processando as palavras de sua filha. Finalmente, Maria se levantou e disse: se o Senhor falou, então as suas palavras são verdadeiras. Como podemos te apoiar nisso, Maria? Joaquim perguntou. Maria explicou como o Espírito Santo havia operado nela e que José, seu noivo, também havia recebido confirmação divina. Não estou sozinha nisso, ela assegurou, mas queria compartilhar isso com vocês, porque a fé de vocês sempre foi meu guia. A notícia encheu Joaquim e Ana de uma alegria indescritível, misturada com muitas emoções. Por um lado, sentiram uma alegria indescritível ao saberem que Deus havia escolhido sua filha para um propósito tão grandioso. Por outro lado, reconheceram que essa vocação traria desafios que não poderiam prever. Ana, segurando a mão de Joaquim, disse: sempre soubemos que ela era especial, mas isso é ainda maior do que imaginávamos. Eu não entendo tudo, mas sei que Deus está com ela. Joaquim, com sua natureza reflexiva, acrescentou: o caminho à sua frente não será simples, mas estaremos com você em oração e de todas as outras maneiras que pudermos ajudar. Ela foi escolhida, e isso nos honra. Os dias que se seguiram foram marcados por momentos de profunda oração e meditação. Joaquim e Ana buscaram a orientação de Deus para compreender seu papel nesse grande plano.
Embora soubessem que a missão de Maria transcendia o pessoal, queriam apoiá-la de todas as maneiras possíveis. Embora não tivessem participado diretamente da educação de Jesus, Joaquim e Ana permaneceram figuras silenciosas, mas essenciais na vida de sua filha. Durante os primeiros meses da gravidez de Maria, quando os rumores começaram a circular pela comunidade, eles permaneceram firmes ao seu lado, apoiando-a enquanto o povo os observava com curiosidade e apreensão. "Ele sempre falará", disse ele a ela, "mas continue, Deus é quem dá." Joaquim teve a última palavra. Por sua vez, ele estava trabalhando incansavelmente para prover as necessidades de Maria e José, demonstrando, embora não compreendesse totalmente a abrangência do plano divino, sua fé e amor. Os laços familiares deles permaneceram inabaláveis ao longo do tempo. Joaquim e Ana também se tornaram confidentes de Maria, ouvindo suas preocupações e lembrando-a das palavras das Escrituras que apontam para o Messias, que ele seria uma luz para as nações. Joaquim disse: "E você, Maria, faz parte desse plano", enquanto se aproximava. Na época do nascimento de Jesus, Joaquim e Ana assistiram maravilhados aos eventos, mesmo não estando presentes no presépio em Belém. Sentiam em seu espírito que algo transcendental estava acontecendo dentro de seus corações. Foram feitas orações, pedindo força para Maria e José e proteção para a criança que estava por vir. Quando Maria retornou a Nazaré com o menino Jesus, Joaquim e Ana finalmente puderam conhecer o menino que seria o Salvador do mundo. Naquele momento íntimo, Ana segurava o bebê nos braços, com as bochechas caídas, enquanto sussurrava: "Bendito seja o Senhor que me permitiu ver com meus próprios olhos a promessa cumprida." Joaquim, olhando para a criança, disse com voz firme, mas emocionada: "Jesus, Tu és a esperança que estávamos esperando, que o Senhor os guie a cada passo do caminho." Mesmo sabendo que seu tempo estava se esgotando, a infância seria breve. Aqueles momentos ficariam gravados em seus corações como uma confirmação de que sua fé e seus sacrifícios não haviam sido em vão. Joaquim e Ana, embora figuras silenciosas, desempenharam um papel crucial na preparação do caminho para o que viria a seguir. O apoio, a fé e a obediência de Maria permitiram que ela cumprisse sua missão, um apelo que não se desfaz diante dos desafios, graças à sua confiança em Deus. Isso deixou um legado de fé que transcende gerações. Os anos se passaram, e a vida de Joaquim e Ana, marcada pela fé e obediência, começou a se aproximar do fim. O papel deles como pais de Maria e pilares de apoio em seus primeiros passos estava chegando ao fim. O plano divino se cumpriu com devoção e amor em seus últimos dias. Longe de sentirem medo ou tristeza, ambos estavam repletos de paz e esperança, cientes de que sua devoção e confiança em Deus haviam deixado um impacto eterno. Mesmo em idade avançada, eles resistiam. Joaquim e Ana começaram a se manifestar fisicamente. Embora suas mãos não tivessem mais a força de outrora e seus passos eram mais lentos, seus corações estavam cheios de fé. Ana, sempre atenciosa, passava horas em oração, agradecendo a Deus pela vida que Ele lhes deu e pedindo bênçãos para Maria, José e o pequeno Jesus. "Não tenho medo da morte", disse Joaquim uma noite, enquanto estavam deitados juntos, "porque eu sei que caminhamos com o Senhor." Joaquim, embora menos expressivo, compartilhou sua convicção, passando seus dias relembrando as Escrituras e refletindo sobre como Deus cumpriu cada uma de suas promessas. "Não somos nada mais do que empregados", disse Ana a ele, "mas tivemos a honra de fazer parte da sua família. Esse plano é suficiente para me encher de gratidão." Nos momentos finais, aqueles que estavam presentes foram cercados pelo amor da comunidade. Testemunhas de sua fé e sacrifícios os recordaram como um exemplo vivo de como confiar em Deus. Mesmo em meio às provações mais difíceis, Ana partiu primeiro, deixando este mundo com um sorriso no rosto.
e sussurrou: "O cavalheiro tem sido..." Bem, Joaquim a seguiu pouco tempo depois, com uma oração nos lábios e a certeza de que se reencontrariam na presença de Deus. A influência de Joaquim e Ana perdurou muito além de sua passagem pela terra. Sua fé, amor e dedicação permaneceram. Tudo o que viveram estava profundamente enraizado no coração de Maria. A mãe de Jesus era marcada pelos valores e pela força que seus pais lhe transmitiram. Eles haviam sido incutidos nela desde a infância, quando Maria enfrentou os desafios de criar o Filho de Deus e as incertezas de sua missão. O exemplo de seus pais lhe deu forças para seguir em frente, lembrando-se das palavras de Ana sobre confiar nos planos de Deus, mesmo quando não eram compreensíveis, e os ensinamentos de Joaquim sobre promessas divinas que sempre se cumprem. O legado de Joaquim e Ana também se via refletido na obra redentora de Jesus. Embora nunca tenham vivido para ver a plenitude de seu ministério, seu papel na história da salvação foi como os guardiões do início do plano divino. Foram fundamentais na preparação e no apoio a Maria para que ela pudesse cumprir seu propósito como mãe do Salvador. A história de Joaquim e Ana é uma prova de como a fé pode transformar vidas e deixar uma marca duradoura em gerações, em uma época em que a sociedade os considerava insignificantes devido à sua infertilidade. Eles confiaram em Deus e permitiram que seu amor por ele florescesse. Sua perseverança os guiou em todas as decisões, mesmo nos momentos mais difíceis. A escuridão nos lembra que o tempo de Deus é perfeito e seus planos são certeiros. Eles são sempre maiores do que podemos imaginar. Eles nos ensinam que a verdadeira fé não é apenas acreditar nas promessas de Deus, mas viver de acordo com elas. A obediência a Ele, mesmo quando não entendemos seu propósito, é o que faz a diferença. Sua história inspira a todos aqueles que enfrentam desafios a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar no plano eterno de Deus. Joaquim e Ana são lembrados hoje não apenas como pais de Maria, mas como modelos de fé, humildade e dedicação. A história deles nos convida à reflexão. Estamos dispostos a confiar em Deus com tudo o que temos, mesmo quando não vemos todo o caminho? Que legado de fé estamos construindo para as futuras gerações se a história deles inspirou você? Compartilhe com alguém que precise se lembrar de que Deus nunca se esquece. Conte aos seus filhos nos comentários qual lição você aprendeu com este exemplo. O reflexo deles pode ser a faísca que acende a fé de alguém. Mas a história de Joaquim e Ana não é apenas uma história de amor, sacrifício e confiança em Deus. É um convite para todos nós vivermos com perseverança inabalável e esperança no plano divino. Seu legado, refletido na vida de Maria e na missão redentora de Jesus, nos lembra que até mesmo os atos mais humildes de obediência podem ter um impacto eterno. Se esta história tocou seu coração, convidamos você a refletir e compartilhar seus pensamentos nos comentários sobre o que Joaquim e Ana lhe ensinaram sobre a fé em Deus e o valor da obediência. Gostaríamos muito de ler sua perspectiva. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos e entes queridos. Juntos, podemos levar essas histórias repletas de fé e inspiração a muito mais pessoas. Obrigado por se juntar a nós. Que Deus te abençoe abundantemente.